O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. Muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, meus irmãos e irmãs. Ontem eu tive uma oportunidade de celebrar com vocês às 19 horas e hoje também quero dar um pouquinho de sequência à liturgia de ontem. Se ontem quem veio à missa se lembra do encontro de Jesus com o jovem rico. E nos diz o texto que Jesus olhou com muito amor para aquele jovem. Infelizmente, o jovem foi embora triste porque ele tinha muitos bens e não foi possível de seguir a Jesus. E os discípulos ficaram preocupados, né? Aí Jesus disse: olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico se salvar. E os discípulos se questionaram ali, e Jesus diz: para Deus nada é impossível. Porque o amor de Deus é muito maior do que nossas dificuldades, só depende de nós. Para Deus nada é impossível. Muitas vezes para nós é impossível porque depende totalmente de nós. Por mais que a gente se esforce, mas a conversão não acontece. E ontem o padre falava um pouquinho, meus irmãos, do convite ao arrependimento e à conversão. O convite ao arrependimento, em primeiro lugar, é o quê? Reconhecer nossas fragilidades, nossos pecados, nossas falhas. E começar uma mudança interior. E a conversão era mais o quê? O padre dizia que a conversão é uma decisão de mudar de direção, afastando-se do pecado e voltar para Deus. O arrependimento seria a gente reconhecer na nossa autenticidade, na nossa vida, com muita seriedade, ver as nossas falhas e tomar uma decisão: eu quero mudar de vida. E no evangelho de ontem, meus irmãos, nos falava que para isso é necessário o quê? Desapego, disposição de compartilhar com os irmãos e irmãs da nossa vida, não somente os bens materiais, mas o nosso sentimento, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa compreensão. Nesse mundo tão atordoado, tão atribulado, né? Que ninguém tem tempo para ninguém, precisamos de tempo, escolher o tempo, o melhor tempo para estar mais próximo dos irmãos. O desapego e a generosidade. A generosidade é essa palavra tão forte, que é a disposição que nós temos para estar um pouquinho com o nosso irmão, para estar um pouquinho com aquela pessoa que caminha conosco. E hoje
a palavra de Deus dá sequência, meus irmãos. A palavra de Deus trata do quê? Do relacionamento com Deus, né? O nosso relacionamento com Deus é esse: guardar os preceitos, guardar os mandamentos. Para quê, meus irmãos? Qual a finalidade? Para a gente não se desviar do caminho, não é verdade? Quando nós guardamos os mandamentos de Deus, nós temos o norte. Quando a gente deixa de guardar os preceitos, os mandamentos de Deus, a gente perde o norte. Aquele jovem rico, ele tinha o norte, ele observava uma série de coisas, mas aquilo que era muito interior, de mudança interior, ser mais generoso, ser mais humano, ser mais amigo, companheiro, estava lhe faltando. No entanto, ele estava muito preocupado com a salvação. Todos nós estamos preocupados, não é verdade? E no dia de hoje, meus irmãos, os preceitos: agradar a Deus e ao próximo. Em primeiro lugar, sermos pessoas gratuitas, generosas para com Deus. E esperar de Deus o quê? Não somos merecedores, mas todas as vezes que o nosso relacionamento para com Deus for sem interesse, de barganhas, pode ter certeza que o nosso Deus vem ao nosso encontro e distribui muitas bênçãos e graças. O problema é quando nós achamos que temos direito, o problema é quando nós achamos que somos merecedores. Ninguém é merecedor. Somos seres necessitados da graça de Deus. E quando nós somos abertos à graça de Deus, caminhamos pelos seus caminhos, pode ter certeza que a bênção é derramada sobre nossa vida. Isso não quer dizer, meus irmãos, que a gente não tenha dificuldade. Isso não quer dizer que nós não passamos por problemas. Dificuldades sempre teremos, mas vamos superar, porque o amor de Deus é muito maior do que essas nossas fragilidades. E a pergunta de Pedro, né? O jovem ficou triste, foi embora, porque ele não quis deixar aquilo que ele era apegado, ele não queria ser generoso. E Pedro então, e nós, né? Olha a figura de Pedro aí, né? E nós que deixamos tudo para seguir você? Será que vamos receber alguma coisa? Veja só o interesse de Pedro, não é verdade? E Jesus vem e diz: olha, Pedro, né? Aquele que foi capaz de deixar irmão, pai, mãe, não que não sejam importantes. Existem bens mais preciosos, meus irmãos e irmãs, do que a nossa família. Mas a nossa família tem sentido quando Deus está em primeiro lugar, não é verdade? Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, o meu filho, a minha família, os meus bens, a minha vida tem sentido. Então, deixar para seguir. Aí Jesus responde: olha, você vai ganhar muito mais. Palavra de Deus: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, porque o resto virá com as bênçãos de Deus. O resto vai vir por acréscimo. Então, foi a tentação do jovem rico e também a tentação de Pedro de querer colocar outras coisas no lugar de Deus. Fica o questionamento: como é que vai as minhas ofertas? Procuro colaborar? Ou quando eu deposito a minha oferta, eu vou cheio de interesse? Como é que vai meu dízimo dentro da comunidade? Procuro ser autêntico comigo mesmo? Como é que vai aquilo que eu realizo em favor dos meus irmãos? É por interesse ou por puramente gratuidade? Como é que vai as minhas orações? Como é que vai a minha missa? Eu rezo para que Deus me dê coisas
Ou eu trato com Deus como eu trato com as pessoas muitas vezes, barganhas, querendo receber privilégios, coisas. Se for assim, meus irmãos, precisamos fazer uma avaliação mais profunda da nossa vida. Amém? Deixo esses questionamentos para cada um nesse dia. Amanhã é um dia muito especial para a gente adentrar na conversão, meditando a palavra de Deus e colocar realmente Deus em primeiro lugar para celebrar a Páscoa de nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Fique